Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a presença de Deus é inconfundível, um amor que queima dentro do peito. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo o mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando Jesus ele ressuscitou, algumas pessoas tinham dificuldades em reconhecê-lo. E no começo, quando eu li essas palavras, eu achava um tanto quanto estranho. Primeiro que quando a gente começa a ler a Bíblia, sem a presença do Espírito Santo, sem sabedoria, apenas com a vontade, tudo aquilo parece um tanto absurdo, porque sem fé é impossível a gente acreditar nas coisas de Deus. Mas conforme nós vamos lendo, conforme nós vamos aprendendo, e o mais importante, conforme nós vamos sentindo, nós aprendemos a reconhecer quando o Espírito Santo está perto ou longe de nós. E isso faz toda a diferença. E assim eu começo a olhar e entender que Deus não é aquilo que eu vejo, mas aquilo que eu sinto. E nós ficamos tentando procurar Deus com os olhos, mas o lugar que o Senhor ele habita é dentro do nosso coração. O sentimento que Ele produz, nada pode produzir diferente, nada, e não existe. E se a gente pega, após a ressurreição, os apóstolos eles estão caminhando pelo caminho e Jesus aparece para eles, né? E perguntou: por que vocês estão tristes? O que está acontecendo? Falou: mas você não está sabendo? Será que você é a única pessoa daqui que não sabe o que aconteceu? Lá em Lucas 24, versículo 15 e 16, a palavra diz assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus estava ali, caminhando junto deles, eles tristes pela morte de Jesus, mas Jesus estava lá. Eles não conseguiam reconhecê-los. Por quê? Porque de repente eles queriam encontrar Jesus com os olhos. E após a ressurreição, Jesus ele passou a ser espírito. Jesus ele voltou sim no corpo, participou, viu tudo aquilo que a gente viu durante todo aquele tempo, né? Diversas pessoas o viram. Mas a relação que ele estava começando a construir naquele instante era uma relação de espírito. Era uma relação onde eu deveria prestar atenção nos meus sentimentos e não apenas nos meus olhos. E às vezes você pode se questionar que nunca teve uma experiência sobrenatural com o Senhor ou que nunca sentiu a presença dele. Eu não sei se você acha que de repente quando o Senhor aparecer vai ter trombetas tocando, som de anjos, harpa, lira e tudo aquilo, né? Aquela coisa mística. Às vezes a nossa vontade é que Deus seja muito Hollywood, né? Que Deus ele seja muito filme, muito efeito especial. E ele não vai vir desse jeito. Somente você vai poder vê-lo e senti-lo e mais ninguém. A não ser que, através desse sentimento, o seu comportamento mude a tal ponto que fique semelhante ao dele. E dessa forma nós conseguimos reconhecer. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem algum ente querido que já partiu. E que essa pessoa, ela tinha algum hábito e algum costume de alguma coisa. Só que quando nós olhamos alguém fazendo a mesma coisa, nós não acabamos lembrando daquilo. E é justamente isso que acontece. Todas as vezes que nós fazemos aquilo que o Senhor ensina, nós acabamos sempre lembrando do Senhor. Por quê? Porque os nossos atos, eles são iguais. E assim a nossa vida, ela sempre vai seguindo. A gente sempre vai construindo novas relações, criando hábitos também. E nem sempre esses hábitos eles são prejudiciais, às vezes é alguma mania. Eu tenho um costume de pegar pedaço de papel e ficar enrolando, e fica umas pontinhas. Eu nunca vi outra pessoa que faz isso,
Mas se alguém encontrar um pedacinho de papel desse, quem me conhece pelo menos e já viu, vai saber que fui eu que fiz, porque é comum eu ficar fazendo isso. É uma mania que desde criança eu tenho. E isso não faz mal nenhum a ninguém. Quando a gente olha a Santa Ceia da Páscoa, a última ceia do Senhor, ele ele faz a simbologia do pão e do vinho e diz: façam isso em memória de mim. E todas as vezes que nós vemos alguém partindo o pão, né, e nós lembramos do Senhor, nós lembramos das coisas que Ele ensina. E na nossa vida nós devemos criar também esses bons costumes. Costumes esses que nós aprendemos através da palavra de Deus. Então, o que nós aprendemos nesse primeiro instante? Que a presença de Deus, ela não vai ser vista com os olhos. Então, não adianta você ficar buscando, às vezes, sinais, que é uma coisa que a gente vive tentando fazer para tentar construir. Às vezes, Deus já está dentro de nós, já está ali gritando, e nós estamos achando que Ele precisa mostrar mais alguma coisa. Existem exemplos na Bíblia disso sim, de uma sombra retroceder e avançar para poder mostrar o poder de Deus. Mas será que é necessário hoje em dia tudo isso? Depois de tudo que nós conhecemos, de tudo que nós sabemos, né, de todas as coisas e maravilhas, né, que Deus já fez na nossa vida, nós conhecemos ao Senhor, Ele não é um estranho para nós. E o mais interessante é que conforme essa conversa entre ele e os discípulos vai acontecendo, ele começa a falar das Sagradas Escrituras. E esses discípulos, eles começam a sentir coisas diferentes enquanto Jesus fazia isso. Até que então, aquele véu, aquilo que não permitiam que eles reconhecessem o Senhor, foi removido e eles reconheceram Jesus. Lá em Lucas 24, versículo 32, eles descrevem o sentimento de quando eles reconhecem a presença de Deus. Fala assim: então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Aqui vem o primeiro ponto. Quem mais iria falar sobre a palavra de Deus a não ser Jesus? Essa é a primeira coisa que a gente consegue reconhecer onde o Espírito de Deus está. Ele vai pregar a palavra de Deus. E olha como eles falam um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito? Olha o sentimento. Quem mais poderia produzir esse sentimento? Então eu tenho uma pessoa que fala sobre a palavra de Deus e dentro de mim eu tenho um sentimento de algo queimando dentro de mim, algo vivo, né? Talvez a esperança, talvez aquele entusiasmo, né? Sobre o conhecimento e sobre as coisas, e depois poder reconhecer o Senhor que era Ele próprio. Primeiro eles reconheceram a palavra. Como que eles poderiam saber que Jesus estava citando a palavra de Deus? Porque eles conheciam a palavra de Deus. Não tem como eu reconhecer algo que eu não conheço. É a mesma coisa de eu falar assim: olha, o José vai na sua casa, e diversas pessoas vão lá e não citam o nome. E eu te pergunto: qual desses era o José? Eu falo: não sei, eu não conheço. Por isso a importância de nós lermos a palavra de Deus para poder reconhecer as coisas que vêm de Deus, mas também poder reconhecer esse sentimento que queima dentro de nós, um sentimento de um amor tão puro e inconfundível. Não tem como a gente sentir isso e não saber que é Deus, porque veio tudo muito na simplicidade. O que eles estavam fazendo? Antes eles estavam tristes, questionando e lamentando porque a fé deles e a esperança deles tinha sido sacrificada. E eles continuaram caminhando, né? E quando o Senhor ele aparece para eles e continua falando, alguma coisa muda no meio deles. A palavra de Deus ela vem para causar a transformação. A presença de Deus ela vem para mudar os sentimentos. Antes eram pessoas tristes, agora eles estavam sentindo amor e um coração que queimava por dentro. Você já sentiu isso? Talvez não nessa intensidade ou não nessa forma. Porque onde existe medo, onde eu tenho medo, onde eu tenho questionamento, onde eu tenho receio, é difícil Deus trabalhar. Mas olha o princípio de tudo. A palavra de Deus estava no meio. A palavra de Deus ela é muito importante. A palavra de Deus ela tem que fazer parte da nossa vida. O comportamento que Deus ensina tem que fazer parte da nossa vida.
Não adianta a gente querer esse Deus que só fala que é amor, mas você sente esse coração sentindo no peito? Quando você faz uma coisa errada, você sente aquilo queimando, mas de forma negativa. Aquele frio na barriga, aquele desânimo, né? Aquilo. E olha como é que o Senhor ele vem de forma tão simples e te dá algo tão grande. Enquanto nós continuarmos acreditando simplesmente nas coisas ruins, fica difícil a gente enxergar as coisas boas, porque a gente sempre dá poder sempre para o outro lado, para as coisas que não vêm de Deus, para as coisas que vêm de nós. Jesus ele sempre vai tentar participar da nossa vida. Nem sempre nós vamos reconhecê-lo, mas nós vamos poder senti-lo. Por quê? Porque depois que aquela pessoa cheia do Senhor, cheio da palavra de Deus. Por que Jesus não foi lá e ficou dando opinião? Por que ele usou a palavra? Ele podia ter lá, ele tinha sabedoria o suficiente. Por que ele usou a palavra? Porque a palavra era conhecida. Nós precisamos reconhecer a voz do Senhor. Então, de vez em quando, Deus ele sempre vai mandar alguém para falar sobre as Sagradas Escrituras, para que você possa entender aonde está o Senhor, se aquela tristeza é fato ou não, precisava ser sentida ou não, se as coisas vão melhorar ou não. Mas quando você sentir que depois daquela conversa alguma coisa mudou dentro de você para melhor, saiba que era Jesus usando de alguém para tentar alcançar a tua vida. E talvez, com o tempo, com a caminhada, com a obediência, né, Deus possa te usar para fazer a mesma coisa na vida de outra pessoa. E é justamente isso que Ele quer. Quando Ele diz, olha, ame a mim sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque a partir do momento que eu tenho que amar o próximo, eu tenho que me compadecer pelo próximo, eu tenho que ter empatia pelo próximo, eu tenho que me importar pelo próximo. E não apenas cuidar da minha própria vida. Claro que eu cuido das minhas coisas também, mas como é bom quando a gente pode servir ao Senhor sem interesse. E como é bom poder ver a vida de outra pessoa que estava triste, andando pelo caminho, que muitas vezes estava ali desanimada, desamparada, vivendo uma vida totalmente perdida. E Deus ele vem e mostra esse outro lado, esse outro sentimento. E não custou nada. E não pediram nada. Uma coisa é fato. Eu tenho uma grande vantagem em ter sido ateu grande parte da minha vida sobre uma pessoa que de repente cresceu a vida inteira dentro da igreja. Sabe o que é? Eu conheço o outro lado. Eu sei o quanto é ruim viver em escuridão. E eu sei que foi Deus que me tirou daquele lugar, então eu não sinto vontade de voltar para lá. Agora, aquele que viveu sempre na luz, sente-se tentado a achar que na escuridão tem algo diferente que ele nunca viveu. Que como ele está desde pequeno dentro de uma igreja, ele não entende isso. Ele não entende o que é viver no meio da proteção de Deus. E essa é a diferença de quando nós pegamos uma pessoa que teve uma vida totalmente arrasada e destruída pelo pecado. E Deus ele vem e mostra um caminho e um novo renovo na vida dessa pessoa, de uma pessoa que de repente cresceu a vida inteira dentro da igreja e nunca viu o outro lado. E é a mesma analogia que a gente faz entre o inferno. Nós nunca vimos. Talvez exista, talvez não. E aí? Eu não sei porque que eu tenho que ter medo e seguir isso que Deus fala. Eu acho que não tem. E quem vive dentro da igreja também tem essa ideia equivocada que o lado de lá talvez possa ser bom. Por isso nós vemos que muitas vezes eles abandonam a fé e vão transitar em outros lados totalmente ao contrário. Eles não estavam dentro da igreja por amor ao Senhor. De repente porque os pais obrigavam aí. Jesus ele precisa ser uma escolha, não uma obrigação. As pessoas têm que respeitar que cada um tem que ter o seu tempo e o seu encontro. E se assim elas não quiserem ter, respeito. Respeito. Senão fica aquela fé e eu sigo algo sem amor, né? Não é à toa que Deus ele dizia, olha, essas pessoas elas estão perto de mim, mas seu coração está longe. Eu não estou na atitude delas, vira uma obrigação, e aí é chato, né? Você gosta quando você precisa fazer algo obrigado? Ou não é muito melhor quando você faz porque você gosta de fazer alguma coisa? Então essa é a diferença das coisas que nós
vivemos. Eu sei que a presença de Deus ela é inconfundível, porque quando eu olho os sentimentos que eu tinha com os sentimentos que eu tenho, eles são incomparáveis. Principalmente porque antes só existia sentimento negativo, não existia paz, era só tribulação, era o tempo inteiro no meio do fogo, era problema em cima de problema, sabe? Não se tinha um instante de paz. E hoje é totalmente diferente. Hoje você tem, só que também tem uma coisa, né? Conforme nós vamos caminhando, né? Esse primeiro amor e essa chama, ela vai se modificando. Por quê? Porque no começo você fica emocionado. Depois, com o tempo, você se acostuma com essa presença. Mas uma coisa é fato. Ela continua sendo a coisa mais importante. Não é porque a impressão que eu tenho que ela diminuiu, ela não diminuiu. Eu estabilizei sobre alguma coisa. Antes eu não tinha nada. Então, para mim sair do nada até o meio, era muito. Hoje eu vivo no meio estável. Então, o mesmo tanto do começo eu tenho, mas eu me acostumei. E que bom que eu me acostumei com algo que seja bom. Porque a partir do instante que Deus não estiver comigo, Ele vai voltar de novo para aquele nível de baixo. Por isso que tem pessoas que vivem nesse emocionado, né? Vai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Por quê? Porque não entregaram a sua vida ao Senhor. Tem medo. Medo de continuar, medo de caminhar, medo de negar, né? Só sabem questionar, só sabem reclamar, não sabem reconhecer. Então nós temos sim que reconhecer essa presença de Deus em nossas vidas, em nosso meio, em nosso coração. E o nosso sentimento é a coisa mais importante que nós temos, porque é através dele que o Senhor fala conosco. Deus ele não se definiu como amor à toa, o amor é um sentimento. E é através do nosso coração que nós vamos nos guiar. E mais, coração e palavra de Deus, porque se eu só sinto sem a palavra, não adianta nada. Eu posso me enganar. E não é à toa que o Senhor diz, olha, o coração do homem é enganoso. Concordo? Mas na presença do Espírito Santo, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a vontade de Deus, conhecendo os sentimentos de Deus, não existe engano. Engano existe quando, o exemplo do José, alguém vem me visitar e eu não sei quem é, mas nós estamos nos capacitando a reconhecer. Então presta atenção nisso. Se os teus sentimentos não estão bons, ore, conversa com Deus, perdoe, se reconcilie com quem for, porque o Senhor fala, se você tem alguma coisa contra alguém, antes vai lá e se reconcilia, perdoa, depois você vem orar e conversar comigo. E perdoar é seguir em frente, não quer dizer que tudo precisa ser como antes, mas quer dizer que você não vai ficar preso num passado ou em alguma coisa. A mágoa para você não interessa, o importante para você é o amor. E toda vez que o Senhor ele entra na nossa vida, Ele vem curando, né? Ele vem nos apontando, Ele vem nos mostrando e Ele vem nos edificando. Sempre para sermos melhores e mais parecidos com Ele. Amém? A presença de Deus é inconfundível, um amor que queima dentro do peito. Que Deus ele possa abençoar a sua vida, tocar o seu coração. Se você nunca prestou atenção nisso, eu tenho certeza que você vai ter um encontro com o Senhor. Começa a buscar mais a palavra de Deus, que assim como eu, não desisti, mesmo não entendendo, sabe? E graças a Deus, hoje eu consigo ter uma compreensão melhor. Continua insistindo nas coisas boas, que uma hora aquilo que é bom, ele domina tudo aquilo que é ruim. Não existe escuridão que possa vencer a luz. E que Jesus ele é tudo em todos. Quando nós conseguimos reconhecê-lo, não existe alegria maior em saber que Deus ele insiste em estar no nosso meio. Não é à toa que Jesus, Emmanuel, Deus conosco. E é assim que o Senhor quer se manter. Ele está no meio de nós. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.